noite nos reunimos para te engrandecer, Senhor amado, para te exaltar, te dar a glória, a honra devida ao teu nome, ó Rei. Nós te aplaudimos e te adoramos. Santo, digno, tu, ó Rei. Aleluia. Levanta bem alto a tua voz e declare isso ao Rei essa noite. E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E fazer teu nome grande e te dar Desliga a música. Se eu te amar acima de todas as coisas, somente assim poderei viver a essência do amor. Leva-me além a um nível mais alto de intimidade, onde eu possa te encontrar, Senhor. Ensina-te a amar acima de todas as coisas. Somente assim poderei viver a essência do amor. Leva-me além a um nível mais alto de intimidade, onde eu possa te encontrar, Senhor. Sei que te amando acima de tudo e de todos, eu viverei a mais perfeita adoração. Vou te amar, Senhor, quero viver pra ti. Como criança quero me lançar em teus braços de amor. Vou
Senhor, pois tua graça me alcançou. Vou te amar, Senhor, quero viver pra ti. Como criança quero me lançar em teus braços de amor. Vou me esvaziar de tudo que há em mim. Enche a minha vida, Senhor, pois tua graça me alcançou. Vou te amar, Senhor, quero viver pra ti. Como criança quero me lançar em teus braços de amor. Vou me esvaziar de tudo que há em mim. Enche a minha vida, Senhor, pois tua graça me alcançou. Tua graça me alcançou. Vou te amar, Senhor, quero viver pra ti. Como criança quero me lançar em teus braços de amor. Vou me esvaziar de tudo que há em mim. Enche a minha vida, Senhor, pois tua graça me alcançou. Isaías capítulo 44 diz assim: Agora, porém, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem eu escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará, servo meu. Não temas, Jerusalém, a quem escolhi, pois derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eles brotarão como a erva, como salgueiros juntos às correntes das águas. Um te dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó, e a outro ainda escreverá na sua própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Esse texto é muito marcante, é muito interessante, porque ele mostra a realidade de uma identidade conduzida ao altar do Senhor. Diz o texto que se nós recebemos a presença de Deus, nossa identidade ela é corrigida e direcionada. Desde o Éden, nossa imagem foi distorcida, mas quando a gente recebe da presença do Espírito Santo, quando a gente recebe do derramar de Deus, nós temos um ajuste no foco, e agora nós passamos a ser chamados pelo nome de Deus, só passamos a ser chamados como filhos de Deus. E se você perceber aqui, o texto diz: ouve, Jacó, servo meu, Israel, a quem escolhi. E no final ele diz: ainda outro escreverá na sua própria mão: eu sou do Senhor. Deus quer corrigir a nossa identidade, Deus quer alinhar o propósito dele para a nossa vida. E eu queria que você essa noite estivesse com o seu coração muito aberto, porque isso só pode acontecer com o derramar do Espírito Santo. Isso não acontece com técnicas humanas, isso não acontece com eventos produzidos em igrejas, isso não acontece com algumas metodologias ou estratégias eclesiásticas, só acontece com o mover do Espírito Santo. E eu queria que o seu coração hoje se abrisse totalmente para o mover de Deus, para que ele pudesse alinhar o seu coração. Mergulhar nas águas tranquilas é entrar mais profundo e entender mais desse Deus, encontrá-lo, reconhecê-lo, vivê-lo e experimentá-lo. E isso acontece para aqueles que estão sedentos. Deus só derrama água sobre o sedento. Deus só derrama torrente sobre a terra seca. Se o seu coração está sedento, se a terra do seu coração está seca, seja bem-vindo. Esse é o lugar que Deus escolheu para derramar sobre a sua vida e sobre o seu coração essa noite. Vamos ficar em pé? Vamos adorar ao Senhor? Quero convidar você aí a fazer um círculo de 4 a 5 pessoas. Nós vamos orar juntos. Isso, dê as mãos aí, faça um círculo aí nas cadeiras. Nós vamos orar juntos uns com os outros. Nós vamos pedir a Deus a bênção para esse lugar, para esse momento, para essa celebração.
e que o Senhor ministre profundamente na sua vida. Vamos orar uns pelos outros. Você vai pedir: Senhor, derrama sobre a nossa igreja, derrama sobre o teu povo, derrama sobre o nosso coração. Visita-nos essa noite, Senhor Jesus. Clama ao Senhor pelos seus amigos, clame ao Senhor pelo seu marido, pela sua esposa, clame ao Senhor pelo seu parente que está aqui do seu lado, clame ao Senhor pelo seu irmão, pela sua irmã. Pai, nós estamos aqui diante de Ti, nós invocamos o Seu nome, nós clamamos o Seu agir, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, está aqui essa noite quem deveria estar, veio a esse quem deveria vir. O Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe, Deus, o que nós preparamos para Ti. O Senhor sabe, ó Deus, do Teu bálsamo, da Tua presença. Por isso, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nesse lugar. Toca o nosso coração poderosamente, derrama das Tuas águas, flua os Teus rios sobre nós, flua Teu Espírito Santo sobre nós. Nós queremos o Teu agir, nós queremos o Teu mover. Alinha o nosso coração ao Teu propósito. Nós vamos, ó Deus, corrigir a nossa identidade. A nossa identidade não é presbiteriana, a nossa identidade não é sertanopolense, a nossa identidade não é brasileiro. Nossa identidade é filhos do Deus vivo, filhas do Deus vivo. Escrevemos no nosso coração de que nós somos do Senhor e que pertencemos a Ti. Espírito Santo do Senhor, tenha liberdade para tocar, ministrar e retirar do nosso coração a mais pura e verdadeira adoração, e retirar dos nossos lábios a maior expressão de adoração em Teu altar. Nós convidamos a Tua presença. Vem, toma o Teu lugar, seja honrado, seja glorificado. Jesus Cristo nosso Senhor, a Ti damos a glória, a honra, o louvor, a exaltação. Ninguém há como o Senhor. E nós estamos aqui para orar, estamos aqui para buscar, estamos aqui para dizer palavras de amor e de carinho e de consideração à Tua pessoa. Jesus, Tu és o amado da nossa alma, Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Tu és o Deus forte, o conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Jesus, Tu és o exaltado. Jesus, Tu és a força, a vida, Tu és a pedra angular, Tu és o pão vivo que desceu do céu, Tu és a fonte de águas vivas, Tu és a brilhante estrela da manhã, Tu és, Senhor, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Nós honramos o Teu nome, Jesus de Nazaré, nossa força, nossa vitória, nosso escudo, Deus nosso. Nós Te adoramos nesse lugar, nós fazemos um trono, ó Deus, de adoração ao nome de Jesus, e que o Senhor seja honrado e glorificado. Ó Pai, manifesta o Teu poder. Pai, Filho e Espírito Santo são convidados a tomar o lugar de glória e de honra, e desde já toda honra, todo louvor, toda adoração será dado ao nome de Jesus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pode abraçar a pessoa que você orou com ela, desejar as boas-vindas. Que bom que você está aqui. Isso, desejo as boas-vindas. E você que nos assiste pela internet, obrigado também pela sua companhia. Véspera de feriado, talvez viajando aí, se preparando. Obrigado por estar conosco. Depois você pode se assentar mais uma vez, por favor. Queridos, sejam bem-vindos. Então, hoje nós estamos na nossa quinta ministração já. Já foram 3 que nós fizemos aqui localmente, agora essa é a segunda com o pastor Azaf Borba, e nós temos aí então pelo menos mais 5 nos esperando daqui para frente. E eu queria lembrar você que amanhã quem estará conosco é o pastor Masao Sugihara, e eu queria que você, por favor, estivesse conosco, convidasse alguém para estar aqui, para ter a oportunidade de ouvir um homem de Deus falar, de adorar ao Senhor com uma boa qualidade de adoração, de música e de unção também. Pastor Masao Sugihara, vocês conhecem bem, ele é compositor daquela música Deus é Bom, que a gente canta aqui na nossa comunidade. Ele vai estar conosco na noite de amanhã e de sexta-feira, 2 dias ministrando para nós. Ele ajeitou a sua agenda bem legal para poder nos atender, e ele estará conosco então
então na manhã à noite e sexta-feira à noite. Queria que você fizesse um esforço para estar conosco aqui nesses próximos 2 dias também, não perdesse nenhum, que eu tenho certeza que tem coisas especiais de Deus esperando você para acontecer nesses dias de mergulhando nas águas tranquilas, tá bom? Então a gente já quer começar o nosso momento. Eu quero convidar o pastor Azaf que vem aqui à frente, convidar as nossas crianças que também já venham aqui, né? Crianças de 3 a 8 anos podem vir, e nós já vamos iniciar nosso tempo de adoração. O pastor Azaf estará ministrando, estará à vontade, porque Sertanópolis já é a casa dele agora. Crianças de 3 a 8 anos. Vamos orar? Pai, obrigado pelas nossas crianças. Leve-as, ó Deus, na tua presença. Seja um tempo precioso de ministração, tal qual que teremos aqui, em nome de Jesus. Amém. Pode ir, crianças, Deus abençoe. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, seu filho não está à vontade de ir, pode ir com ele, pode ir lá sentar um pouquinho. Depois, se ele não se adaptar, aí você volta, mas se adaptar, você vem aqui conosco novamente. Glória a Deus. Boa noite, irmãos queridos. Esse foi um dia especial para mim aqui em Sertanópolis, que primeiro descansei de manhã, comi uma comida deliciosa, tanto ontem à noite quanto hoje ao meio-dia, e depois obviamente eu fui caminhar na beira do lago, né, para gastar todo o porquinho que os irmãos fizeram para mim com tanto carinho. Glória ao Senhor Jesus. Mas foi um tempo bom. Eu tinha parado de correr há uns meses atrás, por causa de um problema no joelho, por causa de uma bronquite, e hoje eu voltei a correr ali em volta do lago. Então vou lembrar desse retorno, que eu consegui correr ali, quase 2 quilômetros. Então foi um dia precioso. Escrevi bastante, trabalhei à tarde, então foi um dia de bênção, e vai continuar um dia de bênção aqui junto com vocês. Vamos ficar de pé. Vamos adorar o Senhor. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós
aqui. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos, Senhor, a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos, Senhor. Vamos lá, versos de louvor. Glória ao Senhor. Amém. 1, 2, 3, 4. Vestes de louvor. Um pouquinho mais de violão, por favor. Vestes de louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria. Em vez de pranto, vestes de louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria. Em vez de angústia, vestes de louvor. Vestes de louvor. Vestes de louvor. Vestes de louvor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar
boas novas aos quebrantados. Quebrantados de coração, curar está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar libertação, libertação a todos os cativos. Libertação a todos, proclamar. Porém, liberdade os algemados. Proclamar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram, e acabar com o luto e com a dor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria. Em vez de pranto, vestes de louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria. Em vez de angústia, vestes de louvor. Vestes de louvor. Vestes de louvor. Vestes de louvor. O Espírito do Senhor está sobre. Vamos lá, igreja. Aleluia. O quê? Quebrantar. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar libertação, libertação a todos os cativos, libertação a todos, proclamar. Porém, liberdade os algemados. Proclamar o ano aceitável do Senhor, vai consolar todos os que choram e acabar com o luto e com a dor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria. Em vez de pranto, vestes de louvor. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria. Em vez de angústia, vestes de louvor. 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 Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. A cada manhã
a cada manhã, a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã, cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã. Olhai os lírios, olhai os lírios dos campos e os pássaros do céu. Deus cuida de todos eles com fidelidade de amor. Não semeiam nem ceifam, mas refletem a glória de Deus a cada dia. A cada manhã, cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. Nossa esperança se renova a cada manhã, a cada manhã, cada manhã, a cada manhã. Nossa esperança se renova a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. As misericórdias se renovam a cada manhã. Aleluia. Hoje à tarde eu estava relendo a história dessa música, como que ela nasceu no meu coração. Nós estávamos como família no encontro do nosso querido, saudoso Caio Fábio, aqui
aqui em Foz do Iguaçu. Encontro grande com quase 2.000 pessoas. E uma tarde foi toda aquela multidão de gente fazer compra no Paraguai. E junto com todo aquele povo, minha esposa e minha filhinha, é a minha sogra que estava comigo. Eu fui fazer compras numa loja de instrumentos musicais e elas foram para Mona Lisa. Então esse cântico começou na Mona Lisa. Porque descendo uma escada rolante, a Aurora, que era pequenininha, tinha 3 aninhos, sentou-se na escada rolante e não conseguiu levantar a escada rolante, engoliu a roupa e comeu todas as nádegas da minha filha. Toda. Ficou em carne viva. Eu ouvi lá da rua os gritos da Aurora e o desespero das pessoas. E a Aurora ali sentada e a escada rolante. Foi aquela coisa, eu peguei a Aurora, pus no colo, uma fralda ensanguentada em cima e fui correndo, atravessei a ponte. Fui lá, o médico do hotel nos atendeu, deu antitetânica. Fomos para Porto Alegre com a menina daquele jeito. E começou então aquilo, né? Ela não podia ficar deitadinha de costa, não compreendia, é uma menina especial. E aquelas feridas tendo que ser cuidadas o dia inteiro. E aquela luta. E um dia minha sogra trouxe um bilhetinho e pôs na geladeira: as misericórdias se renovam a cada manhã. Eu li aquilo, irmãos, e comecei a notar que todos os dias a ferida diminuía um pouquinho. Estava menorzinha. Todo dia, cada curativo de manhã cedo a gente ia olhar, estava menorzinho, e o Senhor falava: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Vão curando as nossas feridas do espírito, da alma e do corpo. Às vezes você está com algo profundo dentro do seu coração, com uma ferida aberta. Saiba que as misericórdias do Senhor vão curar essas feridas. E foi quando Deus me deu essa melodia, e eu cantava esse corinho para a Aurora todos os dias, que Deus me deu só esse corinho. A cada manhã eu cantava para ela: a cada manhã as misericórdias se renovam. Enquanto a mãe fazia o curativo, a cada manhã, enquanto Deus faz o curativo, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam a cada manhã. Irmãos, não ficou nem cicatriz. Cada manhã Deus vai curando as feridas. Não vai ficar nem cicatriz no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Daí ficou só esse corinho na minha mente por mais de 1 ano e eu esqueci. Sarou aquela feridinha, eu parei de cantar. Um dia eu estava lá na casa de um irmão dos Estados Unidos, no meio de uma nevasca, num frio de rachar. Eu comecei a lembrar algumas melodias, sentado na frente da lareira, não podia fazer nada, e me veio essa melodia. Daí eu terminei a 2ª e 3ª estrofe, e foi o nome do nosso disco: A Cada Manhã. Essa é a história por trás da música. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Vamos lá, galera? La 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 Nós somos o povo a quem Deus libertou.
verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor. Sim, Cristo nos resgatou. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor. Sim, Cristo nos resgatou. Tirou-nos da mão do inimigo e nos trouxe a um lugar de glória, onde temos constante abrigo, onde temos garantida a vitória. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor. Sim, Cristo nos resgatou. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor. Sim, Cristo nos resgatou. Tirou-nos do império da escuridão e nos trouxe ao seu reino de luz, um reino de paz, alegria e perdão, no qual nosso Rei é Jesus. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor. Sim, Cristo nos resgatou. La 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 livres. Glória a Deus. Aleluia. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis,
nasci, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde há rios de água viva, onde flui o amor, onde a vida em abundância, onde flui o amor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero cantar um cântico que diz: não deixes teu sonho morrer. Isso. Que tem a ver com a palavra que eu vou ministrar hoje à noite. Cada um de nós tem sonhos que Deus colocou no coração. E o Senhor te diz hoje: não deixe teu sonho morrer. Não deixe teu sonho acabar. O diabo, o mundo, as circunstâncias querem matar os nossos sonhos. Assim como José querem te colocar nas covas desse mundo, nas prisões desse mundo. Mas os sonhos que Deus tem para você não vão terminar. Tem a letra aí, meu querido? É o número 11 da minha. Isso. Quando Deus põe um sonho no teu coração, você o segura, acalenta em suas mãos, mesmo sendo invisível, algo impossível. Foi Deus quem te fez sonhar. Foi Deus quem te fez sonhar. Foi Deus quem te fez sonhar. Quando Deus põe um sonho em teu coração, eu sei que Ele mesmo te ajudará, pois dele é o querer e o realizar. Foi Deus quem te fez sonhar. Foi Deus quem te fez sonhar. Não deixes teu sonho morrer. Não deixes teu sonho acabar. Deus já planejou, Ele já preparou o caminho que tens pra trilhar. Não deixes teu sonho morrer. Não deixes teu sonho acabar. Só Deus tem a hora, amanhã ou agora, pro teu sonho se realizar. Teu sonho vai se realizar. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos e sonhos, projetos e planos que estão em teu
Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos e sonhos, projetos e planos que estão em teu coração, que estão em teu coração. Oh, oh, oh. Não deixes teu sonho morrer, não deixes teu sonho acabar. Deus já planejou, Ele já preparou o caminho que tens a trilhar. Não deixes teu sonho morrer, não deixes teu sonho acabar. Só Deus tem a hora, amanhã ou agora, pro teu sonho se realizar. Teu sonho vai se realizar. Teu sonho vai se realizar. Diga: meu sonho vai se realizar. Com Deus vai se realizar. Quando Deus põe um sonho no teu coração. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Não deixe teu sonho morrer. Glória ao Senhor. Não deixe teu sonho morrer, meu irmão. Não deixe acabar. Quem crê em palavra profética, deixa eu ver. Esse disco é cheio de palavras proféticas. Tem um cântico aqui que chama-se Profetiza, o nome do disco. Uma palavra que Deus me deu para as famílias, que precisa ser restaurado nos dias de hoje, nas casas, nos lares. Aqui também é uma palavra profética que Deus me deu lá no Nepal. Estão as meninas do Nepal, um projeto muito precioso que temos apoiado no Nepal. Olha aí que família bonita, ó. Olha que top essa família ali, que cara bonitão aquele de barba, ó. Olha a minha princesa ali, Aurora, querida minha Rosana, meu menino com seu violino. Glória ao Senhor Jesus. Família, irmãos, é um projeto de Deus, viu? Nunca menospreze, nunca envergonhe, nunca macule a sua família. Cuide. Sempre que eu vejo a minha família, sempre que eu lembro da minha família, eu viajo muito, irmãos, mas essa aliança aqui me faz lembrar que eu tenho essa turminha aí para trás. E Jesus disse assim: por amor a eles eu me santifico. Jesus disse isso. Por amor àqueles que tu me destes, eu me santifico. E nós devemos nos santificar pela nossa família. Glória ao Senhor Jesus. Obrigado aos irmãos que colocaram esse slide aí. Mas o disco profetiza. É uma palavra que Deus tem nos dado. Aqui estão as minhas músicas antigas, que vocês conhecem. Jesus em tua presença, infinitamente mais. Meu louvor é fruto. Minha alma engrandece ao Senhor. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Mas em ritmo de bossa nova, feito pelo meu amigo Atilano Muradas. É um DVD lindo, irmãos, para você ficar ouvindo em casa. E os meus 2 livros, um de adoração, a vida de adoração na casa, na família e na igreja, e o segundo de um pai para os seus filhos. Tem sido o desafio para criar essa princesa querida e este menino, que já tem 21 anos, aí ele tinha 18, e dos princípios e dos valores que Deus nos deu,
para dialogar dentro da nossa casa, surgiu esse livro, que por certo vai abençoar a sua vida e o diálogo entre você pai, você mãe e os seus amados filhos. Estão aí esse material, tem uma máquina de cartão que vai te ajudar, se você quiser abençoar esse projeto, esse ministério que Deus tem nos dado há 42 anos, levando a palavra de Deus pelo mundo afora. Mas eu quero meditar com os irmãos aqui no Salmo 37, que tem a ver com a música que a gente cantou. Versículo 3 diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Amém, amados? Aqui é um caminho de fé. E ontem nós falamos sobre transformação. Aqui é o caminho que trilha uma pessoa transformada pela fé em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da sua palavra. Glória ao Senhor Jesus, pela presença de Cristo e da sua graça na sua vida, nós somos transformados e começamos a trilhar um caminho. Jesus disse: eu sou a porta, e você começa a trilhar o caminho com o Senhor, e é esse caminho de fé que nós queremos meditar nesta noite. Minha última noite aqui com vocês, e amanhã chega um grande amigo, pastor Masao Sugihara, um parceirão de ministério de vida. Tenho certeza que ele vai abençoar muito vocês. E depois meu companheirão Ademar de Campos. Hoje a gente não pode mais chamar de companheiro, né? Dá até pensão alimentícia esse negócio. Chamar aquele negão, meu companheiro, dá pensão alimentícia. Quem me disse isso foi Ana Paula Valadão. Eu vivo chamando meus amigos de companheiro, e ela na televisão disse: Azaf, não chama de companheiro, que hoje em dia se entende outra coisa, né? Eu disse para ela: Ana, dá até pensão alimentícia o negócio de chamar amigo de companheiro. Mas chega o Ademar de Campos, que é um amigão que Deus me deu há 40 anos, a gente caminha juntos, temos um projeto juntos pelo Brasil afora, chamado ABA, Ademar, Bené e Azaf. E a gente leva essa visão de louvor e adoração pelo Brasil afora, juntos, como pais dessa visão de louvor. Glória ao Senhor. Então, que encontro abençoado vocês fazem aqui, reunir nós, o Azaf, né? Fica AMA, Ademar, Masao e Azaf. Aqui é o AMA. Vamos ver se a gente faz um ABA o ano que vem, traz o Bené aqui também, né? Nessa cidade abençoada. Mas esta palavra, irmãos, começa falando em confiança. Confiança é um fruto da fé. Fala comigo, confiar. Confiar é quando você confia em Deus, você tem fé, isso te leva a uma confiança. Confiança é aquilo que você tem em uma pessoa, quando você não tem medo de entregar a carteira para ele. Pega aqui, Elias. Pronto, está aqui, ó. Confiança. Pode pegar e cuida dela. Obviamente eu sei que ele vai cuidar e vai me devolver depois. Isso é confiança. Confiança é quando eu saio de casa, irmãos, e falo com a minha esposa, e ela fica com o cartão de crédito, com o talão de cheque, com a senhazinha do cofre, lá onde está o dinheirinho. Ela fica com o carro, ela fica com a casa, ela fica com tudo que nós somos. Ela fica com o meu coração, ela fica com os meus sonhos. E quando eu saio de casa, eu levo o coração dela, o sonho dela, a vida dos meus filhos, a bênção sobre os meus filhos. Isso é confiança, irmãos. Confiança, nós desenvolvemos uma confiança no Senhor, é quando você sabe que você pode colocar tudo nas mãos do Senhor, e Deus vai cuidar disso. Mas o primeiro fruto da nossa confiança em Deus, é um fruto de fé verdadeira, porque aqui diz, confia no Senhor e faz o bem. Confiar no Senhor e fazer o bem, é quando você confia no Senhor e se agrega e se retém aquilo que Deus é, e sabe que Deus só faz o bem. Quantos creem que Deus só faz o bem?
E você começa a acreditar que o bem que Deus faz é para você também, é para você fazer. E você não quer nada com o mal, você começa a se desassociar do mal que existe nesse mundo. O primeiro fruto de uma vida de fé, de uma vida que é transformada, ele se desarraiga do mal. Amém, amados? Não quer nada com o mal, não importa o que aconteça na sua vida, você é do lado de Deus. Qual é o lado de Deus? É o lado da vida, é o lado da salvação, é o lado da esperança, é o lado do bem, completo em todas as áreas, em todas as coisas. Nós não podemos querer, amar, planejar, tocar, encostar, tirar nenhum proveito do mal. Nenhum proveito do mal. Esses dias, um empresário do Nordeste me mandou um WhatsApp: quero sua conta bancária. Quero sua conta bancária. Ah, que bênção, quero te mandar uma oferta. Eu disse: aleluia, que bênção. Nem mandei a conta bancária, ele mandou um documento. Quando eu vi, irmãos, não é uma oferta que a gente recebe, eu sou cheio de projetos. Hoje eu vou falar para os irmãos sobre alguns projetos, mas quando ele me deu aquela cifra, eu disse, o Espírito Santo disse: não, eu não sei a fonte. Daí questionei alguns irmãos lá daquela região, não sei a fonte, não sei de onde vem, não sei que dinheiro é esse. Pode ser uma dessas malas que está solta por aí, que ficam achando mala por aí em apartamento. Alguém tem uma mala dessa e quer repartir com projetos missionários e quer lavar dinheiro, né, na missão, na vida de um crente, na vida da igreja. Não, sabe por quê, irmãos? Quem confia no Senhor só quer o bem. Quem confia no Senhor, ele ama os meios do bem e os fins do bem. Não existe mal que justifique os meios. Nada. Não, tem muita gente pondo o mal. Ah, não, isso aqui, os fins justificam os meios. O meio pode ser de qualquer jeito, igual um pastor que deu uma propina para o juiz liberar o alvará da igreja. Ah, não, mas é para a honra e glória do Senhor. Não é, irmãos. Bem, o bem é o bem. O bem começa bem, no meio é bem e no fim é bem. Por isso a palavra diz: quem confia no Senhor faz o bem. Eu lembro no ano de 1996, eu contei para os irmãos aqui rapidamente o ano passado, mas vou repetir a história que alguns irmãos não estavam. Minha esposa foi assaltada, grávida de 8 meses, na porta da nossa casa. Eu estava ministrando em Cuba, e aquele assaltante deu um tiro, a queima-roupa na minha esposa. Ela foi para uma UTI de hospital, entre a vida e a morte, e chegou lá com aquele barrigão, aquele ombro estraçalhado com uma bala de 38, irmãos. E ali, desnudada, totalmente sozinha, porque correria, mesmo a casa estando cheia de gente, foi levado para uma UTI e ficou ali naquele lugar, lutando pela vida. Eu estava ministrando em Cuba, mas a família estava ali, mas não pôde ficar com ela, e veio uma médica, né, cheia, quando viu aquela mulher grávida, com o ombro estraçalhado, com a bala de 38, ela disse: agora você acredita na pena de morte, né, moça? E a Rosana: não, eu acredito na vida. Eu acredito na salvação, eu acredito na restauração, eu acredito no perdão. E ela começou a falar consigo mesmo, e quando ela me contava isso, ela começou a ministrar a mesma coisa para o meu coração, porque eu vim de Cuba, eu estava em Cuba e peguei o avião. Quando eu fui chegando, os meus sonhos eram com um carro atropelando aquele bandido, era com uma faca enfiando na barriga dele, era fazendo alguma coisa abençoada, rogando uma bênção bem praguejada para ele, né, irmãos? A gente fica assim, né, e querendo, não, faze o bem. Confiança, irmãos, quando você se entrega totalmente para o lado de Deus. Por isso que a palavra diz assim: confia antes de vir bênção, antes de vir o que vem depois, faze o bem, fica do lado do bem, não apoia o mal, irmão, não apoia.
Não apoia em nada, não toca no mal, não encosta nas coisas das trevas, não encosta nas coisas do diabo, não encoste nas falcatruas, nas desonestidades, não encoste no jeitinho brasileiro. Faze o bem é viver a vida do jeito de Deus, na hora de Deus, no tempo de Deus, com os princípios de Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus. Isso é o bem, irmãos. Se algo não se encaixa no jeito de Deus, isto não pertence a Deus, não encoste nisso. A igreja diz amém? Calma que nós já vamos aliviar. A palavra diz assim na continuidade: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra. Habita na terra fala, amados, da segurança que Deus nos dá. Habitar quer dizer você poder viver a vida que Deus nos dá para viver. Habitar não é só estar de passagem. Habitar é quando você vai num lugar, você faz uma morada, constrói uma casa e toma posse daquela casa, põe os seus móveis dentro, põe as suas coisinhas dentro, decora, lá dentro tem o seu cheiro, lá dentro tem o seu jeito, lá está a sua vida, você faz a sua família. Isso é habitar. Deus não quer que a gente seja nômades espirituais. Habitar é quando você tem um endereço espiritual na sua vida. Isso é viver com Deus. Confiar no Senhor é você decide, eu vou viver com Deus. Eu lembro da minha conversão, amados. Eu era um andarilho, cheio de droga, de vida, de praça em praça, de beco em beco, não morava mais em casa, era sujo, contei para os irmãos um pouquinho, né? Era drogado, não queria mais. Mas quando veio o Senhor Jesus, Deus faz o solitário, o que, irmãos? Habitar em família. Parou a solidão, parou a andança, parou a incerteza. Deus nos faz, Deus nos coloca. Sabe o que é a igreja, irmãos? É quando você começa a habitar em família. A igreja é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, que vivem para a glória de Deus, aleluia, que habitam nessa terra do jeito de Deus, com as pessoas de Deus. Habitar é você fazer parte da casa de Deus, da santa habitação de Deus, que Deus está formando nesse mundo, a grande família de Deus. Habitar a terra é você receber a herança de Deus para ter na sua vida. Glória ao Senhor Jesus. Por isso que diz, habita a terra e alimenta-te da verdade. Isso é, você tem a provisão do Senhor, alimenta-te da verdade. Você come a vida de Deus, aquilo que é de Deus, não só a sua habitação, mas a sua subsistência. Diga comigo, subsistência. Sua subsistência não vem do teu salário, meus irmãos, vem do Senhor, porque você se alimenta da verdade. Por isso que quando o diabo ofereceu a pedra para Jesus, transforma a pedra, Jesus disse, coisa nenhuma, capeta, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Porque alguns dias atrás, Jesus tinha recebido uma palavra de Deus, que disse para ele, tu és meu filho amado. Jesus já tinha a palavra de Deus para se alimentar. Tem muita gente procurando se alimentar desse mundo, querendo a comida desse mundo. Irmãos, Deus tem palavra para você. Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Esta é a palavra de Deus para a tua vida. Você tem que se alimentar disso. Não fica se alimentando das mentiras do diabo, da pornografia desse mundo, da imundícia da internet. Isso não é para você, meu amado. Deus te deu um pão da vida, um pão vivo que desce do céu, que vai encher a tua vida, encher a tua alma, encher a tua casa, e é disso que você tem que se alimentar. Alimenta-te da verdade. Aleluia. Por isso o teu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Alimentação, irmã, é algo que te dá prazer, é algo que me dá prazer. Por isso que a gente tem umas gordurinhas demais, porque comer faz bem. Mas o Senhor está dizendo aqui, alimenta-te da verdade. Você vai ver que prazer existe na palavra do Senhor, aleluia, na verdade do Senhor, em viver uma vida
com Deus. A vida com Deus nos traz estabilidade, irmãos. Quem se alimenta da verdade, ele sempre tem na sua casa, ele tem na sua vida algumas coisas. A primeira delas é segurança. Quem se alimenta da verdade, quem habita na casa do Senhor, do jeito de Deus, ele começa a ter uma vida segura. Toda insegurança, quando a gente vê um crente inseguro, uma pessoa instável, pode acreditar, ele não está habitando a vida do jeito de Deus e não está se alimentando da verdade. Uma pessoa alimentada da verdade, ela é segura. Ela é segura. O Senhor disse para Davi: 1000 podem cair à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás abalado. Segurança. Josafá estava lá cercado e Deus disse para ele: crê no Senhor e na palavra dos seus profetas e tu estarás seguro. Verdade, vida, bênção de Deus traz segurança. Segundo, traz orientação. Quando nós nos alimentamos da verdade, a palavra, como falei ontem, é lâmpada para os nossos pés. Ela nos faz caminhar seguro. Uma pessoa que anda na palavra de Deus começa a andar seguro. Eu vi isso na vida do meu filho André. Teve uma época, irmãos, que ele estava todo lá recebendo todas aquelas ideias da universidade. Eu não vou falar de partido nem de ideologias, mas ele estava sendo influenciado na Universidade Federal com um monte de ideias, de ideologias, e estudando aqueles filósofos, e estudando Marx, e isso e aquilo, né, enchendo a cabeça e trazendo aquilo para casa. E eu disse: meu Deus, eu disse um dia eu sentei com ele: filho, você vai ter que tomar uma decisão do que você vai se alimentar. O alimento que Deus nos deu, mesmo o pai sendo jornalista, eu decidi me alimentar da verdade de Deus. Eu passei por uma faculdade jornalista muito bem, eu fui graduado, pós-graduado, e nada daquilo influenciou a minha convicção e não influenciou a minha alimentação. Por isso que o pai continuou orientado. Ele recebeu aquela palavra, começou a se encher da verdade. Eu chegava em casa, ele estava ouvindo a palavra, e estava ele lá na sala, no escurinho, eu chegava pertinho, estava ele com o fone do ouvido, e eu olhava, ouvindo a palavra, e depois ouvindo a palavra, e ouvindo a palavra, começou, irmãos, ficar orientado, focado, testemunhar, trazer de novo a vida para o reino de Deus. É só a gente se alimentar da coisa certa. É uma questão de alimentação, de prazer. Então alimenta-te da verdade. Daí o Senhor nos leva para os próximos patamares. Aqui todo mundo gosta. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nós já confiamos no Senhor, mas confiar, meu irmão, é se agradar de Deus. Agradar-se é ter prazer de estar junto. Quando a gente se agrada de alguém, gosta de estar juntos. Eu tenho pessoas queridas, e já estou tendo pessoas assim nesta cidade, que eu gosto de estar junto. Gosto de voltar e estar com vocês, sentar junto, conversar um pouquinho ali, né? Me deu uma vontade de tomar um tererê na casa da irmã hoje, aquele lugarzinho aconchegante, aquela família tão querida, aquela cadeirinha, dá vontade da gente ficar junto. Elias foi me buscar, pessoas queridas. Isso é agradar-se. Agradar fala de companhia, fala de gostar de estar, fala de prazer, meus amados. Isso que a gente tem que ter com Deus e com as coisas de Deus. As coisas do Senhor não pode ser algo, né, forçado, empurrado, que a gente vai por obrigação, que a gente dá uma oferta ali, só porque o pastor forçou. Não, irmãos, as coisas de Deus têm que nos dar prazer. Sabe o que Deus quer ver no nosso coração? Quem ama o Senhor, quem serve o Senhor, quem trabalha para Deus, tem que ter prazer nisso, irmãos. Eu tenho prazer de pegar o meu violão, e eu faço isso há 42 anos de ministério, com esse violão na mão, andando por 52 nações, ministro às vezes, só não ministrei segunda-feira, essa semana e a semana passada que eu comecei quinta, só não ministrei segunda porque fui para casa. Mesmo assim ministrei com a família, ministro todos os dias da minha vida, irmãos. Irmãos, você acha que eu fico cansado de fazer isso?
Não, fico cansado. Eu tenho prazer nas coisas de Deus, eu tenho prazer em louvar, tenho prazer em cantar. Por isso que eu estou aqui. Não importa o grupo, eu não cobro cachê. Eu vivo para Deus, eu vivo pelo meu Senhor, porque eu amo o meu Senhor de todo meu coração. E esse prazer, esse agradar-se de Deus e querer agradar a Deus é a resposta para todas as minhas questões. Meus filhos sabem desde pequenos por que o pai viaja. Porque ama o Senhor. E a nossa casa existe para Deus. E eles existem para Deus. E eles existem para a glória de Deus. Eles fazem parte desse ministério. A Aurora, do jeitinho que ela é, uma menina especial, contei para os irmãos ontem. Ela existe do jeito que ela é, para a glória de Deus. E ela não nos é peso nenhum. Sabe por quê? Ela é entregue nas mãos de Deus. Quando você confia no Senhor, nós vamos ver, é uma vida de entrega. Mas antes de entregar, é uma vida de agradar-se inteiramente no Senhor. Amém? E quando uma pessoa se agrada em Deus, amados, Deus tem o maior prazer em satisfazer os desejos do seu coração. Irmãos, esta é uma promessa. Isso está aqui na palavra, isso não é minha invenção. Eu só estou lembrando para vocês que quem se agrada do Senhor, Deus tem o maior prazer de satisfazer todos os desejos do teu coração. O meu Jeová querido, como eu falei do meu querido Judá Bertelli, o meu cheiroso amado, meu pastor amado, com quem eu sento com ele, converso com ele, no decorrer da minha vida. Hoje estava correndo lá, andando lá no lago, conversando com meu Deus amado. Amado, você começa a ver que os desejos do seu coração, por que Deus satisfaz os desejos do teu coração? Hein? Porque os teus desejos começam a ser totalmente alinhados e sintonizados com Deus. Meus desejos, irmãos, posso sentar e conversar com vocês. Todos eles dizem respeito ao reino de Deus. Eu não almejo um carro melhor, eu não almejo uma casa melhor. Eu vivo lá com os meus pastores, nós construímos um prédiozinho onde nós vamos morrer. E se Deus não me levar para um outro lugar, eu vou ficar naquele prédiozinho lá com eles, onde eu vivo 20 anos, no mesmo telefone, no mesmo endereço, com os mesmos pastores, andando, se alegrando no Senhor, vivendo a vida de Deus com a minha família. Dou uma vida confortável para a minha família, mas vivendo na graça e no amor de Deus, tendo os desejos. Quais são os teus desejos, Asaf? Salvação de vidas. Eu ando lá pelo Oriente Médio, irmãos. Eu estou resgatando famílias do meio das trevas. Eu contei para os irmãos, creio que o ano passado, que eu resgatei uma família de refugiados. Estou sustentando eles aqui no Brasil. Tirei lá de um campo de refugiados, perderam tudo na vida, perderam tudo, vieram sem nada, vieram com a roupa do corpo, conseguimos o visto, colocamos no avião, montamos uma casa para aquela família amada. Hoje são discípulos de Jesus, são amados do Senhor, as meninas já falam português, estão cuidadas pela igreja, aquela família abençoada, e já estamos buscando outras, e abençoando outras famílias, por esse mundo afora, sendo bênção e vida para eles. Estamos investindo nos projetos de Deus, lá no Oriente Médio, lá onde tem igrejas, meus amados, que estão cuidando de centenas e de milhares de pessoas, milhares de crianças, que eu fui lá, eu tinha até recursos para trazer as crianças, mas não nos trouxeram, não nos deixaram trazer, mas nós estamos cuidando e abençoando as igrejas e os irmãos no Oriente Médio, cuidando de uma multidão de vidas preciosas, resgatadas pelo Senhor, ajudando nos projetos de Deus, nos projetos da igreja, nos países onde Deus tem nos colocado, lá em diversas nações, nós estamos sustentando com graça, com vida, com alegria, com esperança, e levando a graça, o amor do Senhor, levando a oferta da igreja brasileira, das igrejas americanas, do povo por aí afora, que tem uma paixão por salvação de vidas. Isto é o meu prazer. Isso é o que eu penso de dia e de noite, irmãos.
Acabei de voltar da Jordânia, estava lá ministrando de cidade em cidade, nas igrejas, vendo as necessidades, abençoando as vidas, abençoando os pastores, abençoando as casas, vendo os projetos, salvando vidas, resgatando pessoas, planejando, tendo estratégias de Deus para abençoar aqueles lugares sórdidos, aqueles lugares miseráveis, sem perspectiva, sem esperança. E quando você é assim, você começa a ver o mover de Deus pelo mundo afora. Agora, acabei de ter um outro chamado. Quem já ouviu falar na Islândia? Islândia é uma ilhazinha, com 500 mil de pessoas, lá perto do Polo Norte. Nem o Papai Noel mora lá, é de tão longe que é. Mas aquele lugar já foi todo cristão, irmãos. Eu recebi um vídeo daquelas igrejas pedindo socorro, porque as igrejas estão todas morrendo, só existe 3 igrejas naquele país, e ninguém mais está crendo em Deus. É um lugar de ateísmo, é um lugar de destruição, é um lugar de prostituição, é um lugar de droga, é um lugar de alcoolismo, e aqueles irmãos estão pedindo socorro. Esse próximo ano, se Deus quiser, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do meu coração. Eu disse: Senhor, eu quero abençoar a Islândia, eu quero fazer um projeto para a salvação de vidas, eu quero levar 40, 50 jovens para abençoar, para fazermos um grande projeto de verão para abençoar a Islândia, e assim por diante. Quando Deus coloca algo no teu coração, você começa a compartilhar e gerar vida, e começa a explodir isso dentro do seu coração, e daqui quando você vê, você já está nadando, e vai de burro, vai de canoa, não importa como vai atravessando os desertos, vai lá com camelo, não importa como, Deus vai te levando. Deus vai te levando. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Defina os teus desejos. Irmãos, a igreja está muito materialista. A igreja está muito materialista, está trocando bênção. Você só quer uma bênção para a tua vida, resolver o teu problema financeiro de hoje. Não, Deus quer resolver o problema da tua vida. Põe Deus em primeiro lugar, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu desafio você a colocar diante do nosso Deus Jeová as suas necessidades hoje, e dizer: Senhor, estão aqui as minhas necessidades, mas de hoje em diante eu vou buscar o teu reino em primeiro lugar. Eu desafio você a ofertar sua vida, ofertar seu dinheiro, ofertar o que Deus te der para ofertar, meus amados. Isso não é troca com Deus, isso é a palavra de Deus. Entrega teu caminho ao Senhor. Aqui é a nossa sequência: agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Próximo versículo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o que é, meus irmãos? O mais. Tem muitas pessoas que pensam esse mais assim: o mais Ele fará. Irmãos, o mais é a soma do melhor, do maior que Deus tem para a sua vida. É o mais, é o superior, é aquilo grande que você não pode imaginar, que você não pode mensurar. O mais de Deus na minha vida, eu não teria tempo para narrar para vocês nessa noite, porque o mais de Deus é infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Você não consegue mensurar o mais de Deus. Ninguém aqui consegue mensurar o mais de Deus. Quando você entrega teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, entrega totalmente ao Senhor, pode acreditar, vem o mais de Deus para você. Prepare para o mais de Deus. Prepara para o mais de Deus. Glória ao Senhor. Prepara a tua casa para o mais de Deus. Por isso que a porção do Senhor para a nossa vida, ela é recalcada, transbordante, sacudida. Glória ao Senhor Jesus. Ela não tem medida, nós não podemos medir, nós não temos vasilhames para elas. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Todos os meus projetos, por mais loucos que já foram, eles foram todos supridos e abençoados pelo Senhor. Eu lembro um dia quando eu comecei a fazer os encontros no mundo árabe, o encontro que nós fazemos todos os anos, e o ano que vem vamos fazer mais um congresso na divisa da Síria com o Líbano, e trazer a igreja síria todinha, por todos os irmãos que a gente conhece, todas as igrejas lá no ônibus, vamos trazer ali para o Vale de Baca,
perto do Monte Hermon, para fazer um grande congresso de avivamento espiritual para a igreja síria. É um dos nossos projetos, entre outros. Mas quando eu fiz o primeiro congresso, irmãos, era um congresso que era bem no meio da guerra do Golfo, e era muito difícil, e tinha que ter muito recurso, porque nós íamos trazer todos os irmãos, 17 nações representadas no mundo árabe, para a ilha do Chipre, lá para a ilha de Barnabé, uma cidade de Nicócia, onde os irmãos abriram as portas, só que tinha que trazer todo mundo para lá, fazer visto, passagem aérea, hotel, e assim. E os irmãos de uma missão americana nos prometeu todo aquele recurso. Então a gente fez um projeto, milhares de dólares, dezenas de milhares de dólares, mais de 30 mil dólares era aquela conta, e estava tudo prontinho. Poucas semanas antes, aqueles irmãos ligaram e disseram: olha, está no meio da guerra, e os nossos doadores, ninguém vai dar dinheiro, e nós estamos sem dinheiro, sem recurso, então cancela tudo lá. Mas eu já tinha me comprometido, irmãos, era o meu ministério que estava na frente, todo mundo alegre, feliz, envolvido com aquilo, glória ao Senhor, e eu não senti de cancelar nada. Sabe o que eu fiz? Fui lá, vendi meu carro, pus o dinheiro no banco, fui lá, vendi o carro, falei com algumas igrejas: olha, temos esse projeto, foi cancelado lá tudo, mas vamos tocar o projeto. Vai ser mais simples, vai ser mais humilde, e me mandei para a Jordânia, irmãos. Antes de ir para a Jordânia, eu passei lá na Finlândia, num paizinho lá do lado da Suécia, para um congresso, que eu ia ficar 3 dias, e a minha palavra era sobre o Deus da provisão. E eu estava ministrando aquele sábado de manhã sobre o Deus de toda a provisão. Na hora que eu estava ministrando, o Espírito Santo disse: Ele vai ser a tua provisão lá no Oriente Médio. Eu disse: mas Deus, já está definido aquilo ali. Eu comecei a lutar com Deus dentro do meu coração, e disse: eu tenho algo mais. Deus sempre tem mais. Deus sempre tem algo que não está no teu controle. Naquela noite, depois de ministrar sobre a provisão, orar por todo mundo, eu fui para casa, e tinha um recadinho no meu e-mail: liga para mim urgente, o irmão lá do Osana Music. Eu liguei para ele, irmãos, e ele disse: hoje de manhã eu estava numa livraria e encontrei um amigo muito rico, e ele simplesmente me perguntou: tu tem algum projeto que a gente possa investir? Ele disse: tenho. E contou do projeto árabe. O homem tirou um talão de cheque, assinou um cheque e me deu, e pronto, está tudo pago. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais. Diz alto, igreja: mais. Diz para o seu irmão: mais. Para de mediocridade. Deus tem mais. Deus tem mais. Para esta igreja, Deus tem mais. Aleluia. Deus tem mais para cada vida, para esta cidade. Deus tem mais, aleluia, glória ao Senhor Jesus. A prosperidade de Deus não pode ser medida, meus amados, com cifrão, com zeros, com calculadoras. O mais de Deus é infinitamente mais. Mais, olha aqui o que a palavra diz: fará sobressair tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol do meio-dia. Como eu entendo esse versículo, aleluia. Tudo aquilo que pode estar escondido, escuro, né, que pode ter sido, como foi para nós, todos os nossos testemunhos, né, que foi uma coisa difícil. Hoje nós olhamos para trás e a justiça do Senhor sobressaiu-se. Não que Deus fez a justiça com o bandido, não. Deus fez a sua justiça na nossa vida. Ele foi justo conosco, Ele nos levou além, Ele salvou a minha esposa, Ele salvou o meu filhinho. Essa é a justiça de Deus. É quando fala da retidão de Deus: fará sobressair a tua justiça. Você que ama o bem, você que se alimenta da verdade, você que anda no caminho do Senhor, Deus fará disso a tua força, o teu testemunho e a tua luz. Deus vai mostrar isso para o mundo como algo principal, primordial, relevante nas nossas vidas. É o testemunho de Deus para o mundo. Quando fala de sol, fala de luz, algo que é iluminado, algo que é mostrado a este mundo, irmãos. A obra de Deus na vida de cada pessoa, os milagres de Deus na tua vida,
vão ser mostrados, serão luz, serão bênção, serão vida. Por isso, meu amado, o Senhor nos fala ainda, por isso descansa no Senhor. Versículo seguinte fala de uma atitude que nós precisamos ter diante de Deus. Irmãos, o descanso no Senhor é uma das coisas mais sublimes que se pode ter. É quando você deita a sua cabeça, em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me faz repousar tranquilo. É o descanso de Deus sobre a nossa vida. É quando os problemas desse mundo não conseguem mais afligir, porque a nossa fé, a nossa confiança no Senhor é tão grande, é tão profunda. Nossa segurança nele é firme, é forte e não pode ser abalado por este mundo, porque nós conhecemos a Deus verdadeiramente. Descansa no Senhor e espera nele. Quando você entrega as coisas para Deus, seja lá o que for que você entregue para Deus, preste atenção, igreja. Quem está falando aqui é quem já teve um grande problema na sua vida, uma coisa que eu não podia dominar, eu não podia controlar, não tinha cura. Um médico olha para você e diz: ó, essa síndrome da filha de vocês não tem cura, vocês vão viver com isso o resto da vida, ela vai ser uma criança deficiente o resto da vida, e a gente vem arrasado para casa com aquela criança, e aquilo se torna um drama no seu coração. Imagina você ter uma pessoa que você já sabe que vai ver na sua casa a vida inteira, que não vai casar, quando completar 18 anos vai ter que ser interditada judicialmente, e aquilo é um atestado de derrota para uma fé, para uma vida que vive para Deus. Mas amados, aquilo, quando nós chegamos em casa com aquele laudo, com aquele problema, você entrega o problema, o caminho, o filho, o marido, entrega ao Senhor, confia nele. Tudo que você entrega a Deus, e eu vou dizer para você, todo problema que você entrega a Deus, entrega ao Senhor. Sabe como Deus faz? Deus pega e te devolve como bênção. Todo problema que qualquer pessoa entrega ao Senhor, Deus devolve como bênção. Deus nos devolveu a Aurora e disse: ela vai ser bênção, ela vai ser vida, ela vai ser testemunho, ela vai ser inspiração. Hoje eu estava concluindo meu terceiro livro, que são as histórias das canções. 1/3 das canções da minha vida, a Aurora teve alguma coisa de inspiração, me inspirou de alguma forma. Sabe por quê? Ela poderia ser um grande drama, hoje ela é uma grande bênção. O mais de Deus não é solucionar as coisas da nossa maneira, Ele solucionar do jeito dele, irmãos. É nós aceitarmos os milagres do jeito de Deus. Alguns milagres Deus faz rapidamente, outros milagres Deus vai fazendo, como eu falei na música A Cada Manhã. Deus vai fazendo a cada manhã. Por isso, entrega e espera. Porque Deus tem horas, Deus tem momentos certos, Deus tem a hora certa de nascer, Deus tem a hora certa de morrer, Deus tem a hora certa de dar vida, Deus tem a hora certa de prosperar, Deus tem o emprego certo na hora certa, Deus tem o vestibular certo no momento certo, Deus tem a tua herança, Ele é a porção da nossa herança e é o meu cálice. Glória ao Senhor Jesus. No tempo certo, a espera nos leva a entrar não no tempo da minha vontade, mas no tempo de Deus. E se tem uma coisa que é uma bênção na nossa vida, é você descobrir o tempo de Deus para todas as coisas. Eu queria muito ir com os Vencedores por Cristo. No primeiro ano, chegou um grupo chamado Vencedores por Cristo, em Porto Alegre. E aqueles irmãos se apaixonaram por mim e eu por eles. O irmão Jaime Kemp e o Guilherme Kerr, o Nelson Bomilker, que eram os líderes daquele grupo, pegaram, colocaram uma guitarra em cima de mim e disse: não, você vai fazer parte dos Vencedores por Cristo. Os meus pastores disseram: não, você ainda está em transformação, você ainda está em perigo, você ainda está com problema, você ainda está com o mundo grudado no seu coração, com orgulho. Não, e não me deixaram ir, irmãos. Deus tem o tempo.
para todas as coisas. Eu queria namorar fulaninho, meu pastor, não é hora ainda de namorar, não é hora de namorar essa moça, Deus tem o tempo. Daí eu queria me casar de qualquer jeito, calma, Deus tem o tempo, a hora certa. Irmãos, esperar o tempo de Deus foi a maior bênção da minha vida, e ainda é. Aprender a esperar o tempo de Deus, porque você começa a descobrir que as coisas de Deus são na boa hora, na hora mais agradável, na hora certa, na hora que não é inquestionável. Quando chega a hora de Deus, ninguém vai questionar. Quando chegou a hora de Deus para a minha vida e ministério, ninguém questionou. Todos os pastores juntos impuseram as mãos sobre a minha vida e disse: vai pelo mundo afora. Quando chegou na hora de casar, casa, filho, está na hora de Deus, essa é abençoada. E nós procurando filhos, filho, e ficar aquela obsessão. Com 8 anos de casados, na hora certa de Deus, veio a aurora do jeito certo de Deus para a nossa casa. Nada poderia mexer com a minha vida do jeito que a aurora mexeu e ainda mexe. Nada poderia dar o retorno espiritual de pureza de vida e de amor como aquela filha dentro da nossa casa até o dia de hoje. Espera no Senhor. Vamos ficar de pé, igreja. Este é o nosso salmo. Medita nesse salmo. Vem cá, meu pastor. Eu quero fazer 2 apelos hoje. Hoje você vai ter a oportunidade de fazer 2 ofertas. Mas antes de fazer isso, eu gostaria de convidar todos os adolescentes, os jovens que viessem aqui à frente. Eu queria que o pastor Azaf Borba ministrasse sobre eles. Pode vir aqui, jovens, adolescentes, por favor. Hoje, pastor, de quarta-feira nós temos uma célula que funciona de adolescentes aqui. E hoje eles estão aí e eu queria que o senhor profetizasse sobre a vida deles, da sua nova geração. Quem sabe no projeto da Finlândia esteja algum deles lá, já pensou? Já tem todo o seu grupo aí, ó. Tá procurando 40, acho que tem aí. 50. Já pensou que bênção? Eu queria que você ministrasse sobre a vida deles, essa nova geração. Virado para cá, gente. Fica virado de frente aqui. Isso, vira para cá. Que o pastor Azaf vai falar com vocês, vai orar por vocês e vai ministrar. Então esses são por esses que eu gostaria de orar e ministrar. Se tem algum jovem que gostaria de vir aqui também, é uma oportunidade. E você que agora quer ofertar a sua vida, você que quer ofertar algo a Deus essa noite, eu queria que você viesse aqui nesse lugar, aqui à frente. Você que quer ofertar a sua vida, algo da sua vida para Deus, eu quero que você venha aqui à frente e o pastor Azaf vai ministrar sobre a sua vida essa oferta. A oferta voluntária, a oferta do coração, a oferta de um chamado para você fazer algo para Deus. E você não precisa atravessar continentes, sair do seu espaço. Você pode ser um missionário, pode ofertar toda a sua vida, seus talentos na presença de Deus. Eu quero convidar você a vir aqui à frente enquanto o pastor vai orar por vocês. Eu quero dizer para vocês, jovens, preparem as suas vidas. Preparem para Deus usar vocês, perto e longe. Estudem outra língua. Metam a cara no inglês, no espanhol, no chinês. Sejam ousados diante do Senhor em prosperar para o reino de Deus. Eu fui fazer uma faculdade por causa do reino de Deus, para poder ser jornalista lá no Oriente Médio. Eu fui estudar inglês, eu fui estudar espanhol e falo essas línguas. Eu fui até o árabe. Até no árabe eu ando chutando. Hebraico, alemão e outras línguas que Deus tem me dado. Agora estou indo para a Itália. Porque o Senhor me disse, prepara a tua vida. Eu digo para vocês, se preparem para a obra de Deus. Não vivam só no WhatsApp, na internet, nas coisinhas que vão roubando o nosso tempo e a vida vai passando e o potencial vai indo embora. Preparem a vida de vocês, estudem instrumentos, aprendam a tocar piano, violão, a cantar, a louvar. Isso serve para os meus irmãos também. Nossa vida é uma vida de adoração a Deus, mas que tem que ser preparada, lapidada para a obra de Deus. Eu abençoo vocês em nome do Senhor Jesus, com a bênção da preparação,
para serem preparados para realizar a obra de Deus. Sim, a Islândia precisa de pessoas, de jovens que falem inglês, eles entendem inglês e falam inglês lá na Islândia. Estão precisando de nós chegarmos lá com uma multidão de jovens que possam comunicar a verdade, o reino, a bênção, a graça do Senhor. Lá no Oriente Médio também a necessidade é grande, em todas aquelas nações, de gente preparada, que saiba falar outra língua. Cheguem lá, saiba pregar, saiba cantar, saiba ministrar a graça e o amor de Deus em outras línguas. Por isso nós precisamos de preparação e de gente preparada. Que o Senhor prepare você, meu amado, e prepare esta igreja para um grande projeto missionário que Deus tem para esta igreja, em nome do Senhor Jesus, que não pode ser barrado. E Deus me traz aqui para começar a marcar o tempo, aleluia, da entrega, da espera, da preparação para a hora e o tempo de Deus na vida desta igreja, em nome de Jesus. Eu abençoo vocês para a honra e glória do Senhor. Amém, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe, tá bom? Em nome de Jesus, feche seus olhos. Senhor, aqui está essa geração que vai servir ao Senhor, que essa geração que vai ser usada pelo Senhor, longe e perto, ó Pai, agora e daqui a pouco, mas o Senhor vai usar essa geração. Nós queremos profetizar sobre eles a bênção, essas pessoas que estão entregando seus dons, seus talentos, e use-as poderosamente no reino, no projeto mais sublime e mais precioso que nós temos nessa vida, que é levar pessoas à salvação em Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Amém. Deixa Deus te usar, amém? Pode voltar para o seu lugar. E nessa última canção, você tem a oportunidade de ofertar. Essa oferta que você vai fazer será todinha destinada ao projeto missionário do pastor Azaf. Essa não tem ligação nenhuma com a nossa comunidade. Tudo que você colocar nessa urna hoje será para glorificar o nome de Deus através dos projetos missionários que o pastor Azaf tem desenvolvido. Enquanto nós cantamos essa canção, a equipe pode vir aqui à frente, dar uma ajuda, por favor, a equipe de adoração. Enquanto nós cantamos essa canção que fala infinitamente mais, pode procurar infinitamente mais. Ela é uma canção que fala muito ao meu coração, e eu tenho vivido isso. Faz 17 anos que eu sou convertido, e essa canção marcou a minha conversão, porque dizia que Deus tinha muito mais do que eu pedi, muito mais do que eu pensava. E você pode fazer isso essa noite. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir à frente, entregar a sua oferta, a sua consideração missionária na vida do pastor Azaf e seu projeto missionário. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho por cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho por a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que pedimos, sentimos, infinitamente
mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Erga sua mão e diga: na minha vida, infinitamente mais. Diga: na minha casa, infinitamente mais. Na igreja, infinitamente mais. Em Sertanópolis, Senhor, Deus vai fazer infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, infinitamente mais. Deus abençoe, igreja amada. Pastor, muito obrigado pelo seu tempo com a gente aqui. Hoje ele está encerrando, nosso evento está começando, na verdade, mas o pastor está encerrando a sua participação conosco. Nós já vamos orar com ele. Eu acho que o Guilherme preparou, conseguiu achar, Guia? Temos aí quem é o pastor Massal Sugihara, amigo do pastor Azaf, e eu queria que a gente se lembrasse só de voltar amanhã às 20 horas, olha lá. Beleza aqui, obrigado. Só para você saber quem é o pastor Massal, ele estará conosco. Então, se você se colocou à disposição de Deus, para Deus te usar, Deus vai te usar amanhã para voltar e trazer mais alguém com você. Você não vai vir sozinho, você não vai vir apenas com o seu carro, você vai trazer uma outra pessoa junto com você. Amanhã às 20 horas nós começamos pontualmente e a gente espera você aqui. Aproveita o feriadão, almoça com a família, descansa, mas 20 horas você fala: olha, você me perdoa, mas às 19 horas eu quero ir à igreja e eu quero estar pronto para tomar meu banho, me preparar, e você vai comigo. E aí você passa, dá carona, faça uma carona solidária. Amanhã 20 horas a gente vai estar aqui novamente, amém? Posso contar com vocês, amém? Então tá bom, amanhã 20 horas a gente se vê. Deus abençoe e nós louvamos a Deus pela sua presença, pela vida do pastor Azaf. E se você comprou um livro dele, ele está aqui à frente, ele vai fazer uma dedicatória para você, tá bom? Vai lá, compra o CD, o livro e vem aqui que ele faz uma dedicatória para você. Deus abençoe, até amanhã às 20 horas, tá?